daqui. Falar daqui. A região em foco. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Boa tarde. Hoje em destaque a freguesia de Taboaças, que é, como se sabe, servida pelas estradas nacionais 103 e 304, distando aproximadamente 3 km da sede do concelho. Tem uma área de 8 km quadrados, 919 habitantes, isto ainda de acordo com censos de 2011, e uma densidade populacional de 114,9 habitantes por quilómetro quadrado. Nas eleições de 2017 estavam inscritos 906 eleitores, votaram 644, o que corresponde a 71,1%, registrando-se 28,9% de abstenção. A lista mais votada foi apresentada pela coligação PSD-CDS-PP, com 384 votos. Uma curiosidade demográfica: no census de 2011 registrou o máximo de população, como dissemos, 919 habitantes. O mínimo tinha sido registado 120 anos antes, isto é, em 1900, quando foram recenseados 580 habitantes. Está documentada desde 1074, com várias denominações. Compreende 11 lugares, mas aquele que mais se desenvolveu, como é sempre referido, e nas últimas décadas, foi o lugar de Cerdeirinhas, também chamado de Chão ou Entroncamento, que é atravessado pelas estradas nacional 103, que liga Braga a Chaves. É uma das poucas que tem instalada a pequena indústria e sede, se assim se quiser dizer, do único parque industrial ou empresarial do concelho. Agricultura, comércio e transformação da madeira são as atividades económicas referenciadas, mas também o turismo em espaço rural tem expressão na freguesia de Taboaças. Como equipamentos sociais, o Centro de Convívio e Lazer e o Centro Social, um dos 12 do concelho, e nas atividades associativas, a Associação Desafios e o Grupo de Escuteiros. Voltamos assim à freguesia de Taboaças para analisar a situação atual, o efeito da emergência sanitária na vida das pessoas e nas atividades económicas e fazer o balanço do mandato iniciado em outubro de 2017, neste que é também o ano de eleições autárquicas. Em estúdio temos a Carina Pedro, que é secretária da Junta de Freguesia e que representa, em representação, aliás, do Presidente da Junta, que não pôde estar presente no momento desta conversa. Boa tarde, obrigado por ter vindo. Muito boa tarde. Falamos de Taboaças, falamos do Concelho e falamos da pandemia. Como relativamente àquilo que aconteceu na chamada primeira vaga, qual é a situação atual na freguesia? Ora, antes de mais, boa tarde a todos os que nos estão a ouvir. A situação na freguesia penso que é muito idêntica à situação no restante concelho, com a particularidade do que nós efetivamente vivemos muito também do turismo. Temos muitos cafés, muitos restaurantes que talvez não, com certeza, sofreram muito com a questão das restrições, quer de horários, quer de clientes dentro do estabelecimento. Tiveram mesmo fechados em algumas alturas. Nas pessoas, o que é que foi mais evidente? As pessoas hoje são mais cautelosas, já uma parte substancial do concelho e também, naturalmente, de Taboaças, que estará já com vacinação, mas das pessoas a atitude é hoje, como era há um ano, mais de medo ou de prudência? Eu penso, sinceramente, que hoje em dia a atitude é mais de prudência.
No primeiro confinamento, eu penso que andávamos todos, peço desculpa pela expressão, mas às aranhas, não é? Ninguém sabia muito bem o que era, tínhamos mesmo todos muito medo. Neste momento acho que as pessoas são prudentes, vejo as pessoas a respeitarem as regras que são impostas, mas com outra calma e outra serenidade perante esta situação. De qualquer maneira, como estávamos dizendo, isto implicou para as atividades económicas, nomeadamente a restauração e os cafés, os estabelecimentos de bebidas, perdas que são irreparáveis. Conhece se houve alguns apoios, ou se foram pelo menos solicitados aqueles apoios que vinham do Governo Central para esses estabelecimentos? Eu penso, não sei, não é? Porque cada restaurador é que tem assim noção do que pediu ou não pediu. Eu penso que eles, dentro do que teriam direito, fizeram e realizaram todas as diligências. Como não passam pela Junta de Freguesia, não temos muito essa noção. E gostava de chamar a atenção que realmente não é só a questão dos restaurantes, mas tudo o que envolve os restaurantes, portanto, as pessoas que vendem bebidas, no fundo, quer dizer, as pessoas que comercializam as carnes, tudo para confeccionar, quer dizer, nós nunca podemos ver os comércios como isolados, não é? Porque cada comércio faz viver mais uns quantos comércios, não é? Bom, não esquecer que Sardinhas também era conhecido como mais ao frente de Penedo, como uma das freguesias, ou o lugar com mais talhos. Sim. Eu gostava de salientar, aliás, pronto, não são só talhos, efetivamente temos, mas de facto vivemos numa freguesia em que temos todo tipo de comércios e serviços. Isso faz com que seja muito bom viver lá, porque de facto pouco necessitamos de nos deslocar, seja a vila ou seja a outra vila ou cidade maior, porque temos, o necessário para podermos viver por ali, desde mini-mercados, restaurantes, cafés, pastelarias, talhos, temos clínicas dentárias ou não, cabeleireiras, esteticistas, recalchutagens de pneus, mecânicos, quer dizer, temos tudo e mais alguma coisa, não nos falta nada. Por isso houve, provavelmente a Karina não se lembra, mas houve em tempos uma ideia de alguns habitantes do entroncamento das Sardeirinhas que falavam meio a sério, meio a brincar, que lá é que deveria ser o santo da vila. Eu já o disse muitas vezes. Disse e penso. isso. Mas pronto, aliás, eu gostava de referir. Mas é o lugar que mais se desenvolveu. De qualquer maneira, tem também, como foi referido e como é a realidade, aquilo que podemos chamar o único parque industrial do concelho. Sim. Que por acaso neste momento já está bastante mais dinamizado e está a ser. Digamos, tratado. Emprego para pessoas residentes lá? Sim, residentes e não só. É emprego para pessoas, para residentes e não só. E é sempre bom até que haja emprego para pessoas que também não são residentes, porque essas pessoas são bem-vindas. Quem não é residente também consome lá, porque tem que almoçar lá, tem que tomar café por lá, não é? Portanto, isto é um efeito bola de neve. Quanto mais houver movimentação de pessoas, melhor para a freguesia num todo, não só para aquela empresa somente, não é? De qualquer modo, nós ainda relativamente a esta situação de emergência da pandemia, nós o ano passado registramos de uma das, se não a maior casa comercial, sobretudo de materiais de construção civil e artigos para a casa, alguma quebra nas vendas, que depois foi sendo recuperada. Numa segunda conversa nós também percebemos. Mas nas pessoas, qual foi o efeito? Qual foi o comportamento que tiveram? Portanto, isto voltando só à questão da construção civil, não sei muito bem realmente a realidade ao pormenor, mas a ideia que eu tenho, e eu até lhe vou falar como pessoa que precisa de vez em quando de alguém que venha fazer lá alguma coisa à casa, na construção civil está muito difícil, porque eu tenho a ideia que estão-se a construir muitas casas,
muitos apartamentos, muitos bungalows, até na questão na zona das Sardinhas ou na zona, e não só de um modo geral. Portanto, eu tenho a ideia que a construção, de certa forma, foi poupada nesta questão toda da pandemia. Sim, é uma realidade que tem sido também registada. Estou a falar enquanto cidadã, é o que me parece, não é? Foi dos setores que menos sentiu, enfim, a pandemia, os efeitos da pandemia, porque manteve a atividade quase a 100% e, em alguns casos, mesmo a 100%, e alguns com procura que não conseguem já satisfazer. Mas há áreas como a agricultura que se perdeu, em freguesias como Taboaças. Em que sentido? No sentido em que os campos deixaram de ser feitos. Sim, mas eu penso que isso é uma realidade que até tem vindo a ser contrariada, de certa forma, quer com jovens agricultores, que temos alguns na freguesia, com projetos sólidos de continuidade. Exatamente, e alguns já há vários anos, ali na zona de Taboaças, do Outeiro, tem ali vários projetos de jovens agricultores que acabam por, de certa forma, revitalizar um bocadinho esta questão da agricultura. Agora, de facto, já não se vê tanto, se calhar, a agricultura de subsistência, não é? Em que as pessoas produzem para elas próprias. Embora, com a questão do confinamento, muitas pessoas até voltaram a ter, por divertimento, por uma questão educativa, muitas vezes por ocupar o tempo, exatamente, não pela necessidade, não acredito que seja pela necessidade extrema de colher alimentos, mas sim por uma preocupação, quer de ocupar o tempo, quer educativa para quem tem crianças, quer de saber efetivamente o que se come, não é? De não ir comprar produtos cheios de pesticidas, que isto está cada vez mais, as pessoas têm cada vez mais consciência dessa necessidade. Eu acho que até a agricultura tem outro olhar hoje em dia. Não posso dizer, não creio que realmente já haja muita gente virada para uma agricultura como antigamente se viam, mas acho que já começa a ter um novo olhar sobre a agricultura. Eu vou-lhe dar o exemplo: a Braval estava a oferecer uns caixotes de compostagem. Tínhamos que nos inscrever no Facebook para ter direito ao nosso caixote de compostagem. Eu não consegui, inscrevi-me logo no segundo dia. Foi porque assim. Em Taboaças houve muita gente. Não foi só em Taboaças, foi a nível não só do Concelho de Vieira do Minho, até foi mesmo na área de influência da Braval. Mas foi uma coisa impressionante. Eles, ao fim de um dia ou dois, ou de qualquer, ficou logo tudo esgotado. Portanto, há de facto uma nova preocupação das pessoas com a questão da agricultura, da ecologia, dos pesticidas, dessas coisas todas. As pessoas cada vez mais querem saber o que comem e querem estar mais próximos da terra, do ambiente, porque incutimos isso aos nossos filhos, mas também temos que dar o exemplo em casa, não é só falar na escola das coisas. De qualquer maneira, não é possível produzir para aquilo que se consome, eu penso que, quer no concelho, quer na freguesia. Eu penso que quem tem uma vida ativa e trabalha fora é totalmente impossível neste momento, mas pode começar a ter qualquer coisinha. Na agricultura, então, com exceção desses, e ainda bem que aparecem, e nós fizemos aqui eco de algumas situações, ainda bem que aparecem esses projetos jovens, mas aqueles mais maduros, mais velhos, ainda se dedicam à agricultura. Olha, é difícil Eu penso que, em alguns casos, há um passar do testemunho, não é? Porque a idade vai avançando e não é fácil, não é um trabalho fácil, não é? E as pessoas nem sempre conseguem continuar a dar andamento às coisas. Existem alguns casos que nós vemos de pessoas que transmitem, no fundo, aos filhos e que os filhos continuam, mas são poucos, de facto, porque realmente é um trabalho duro, não dá para viver disso muitas vezes e a tendência é procurar trabalho, muitas vezes fora do concelho até, não é? E nesse sentido a freguesia de Taboaças até está bem localizada para poder trabalhar fora do concelho. Mas tem um handicap, um obstáculo que todos nós, e que sempre aqui falamos, que é a 103. A 103, a partir que já teve uma intervenção, mas que para Vieira do Minho apenas beneficiou relativamente ao pavimento.
Tem sido, Ainda é da parte da Junta de Freguesia, como também do município, e este ano, que é ano eleitoral, que está nos projetos das principais candidaturas, ainda é uma preocupação para a Junta. É algo que me custa até hoje em dia falar, porque a 103 para mim sempre foi... Antes de eu entrar para a Junta, eu tinha noção que a 103 não era um handicap, pelo contrário. Era muito bom, porque no fundo a freguesia de Taboaças, e mais nomeadamente o lugar das Sardeirinhas, é o que é também graças à 103, não é? Portanto, o copo nem está sempre meio cheio nem meio vazio. Mas de facto é um problema, porque nós sofremos um bocadinho do facto de ser interior, não é? E, portanto, as estradas de Portugal esquecem-se de nós. Agora, pelo menos pelo que é já conhecido das concentrações da população, maiores concentrações de população, que passam numa faixa que vai desde Viana do Castelo até Vila Real de Santo António, e o interior vai perdendo pessoas. Claro. Isto é uma realidade do país. E por isso é que eu acho que a 103, de certa forma, para nós, eu nunca vi isso como um handicap, porque, no fundo, é o que me permite... eu dava aulas em Braga, portanto era o que me permitia, e o meu marido trabalha em Braga há 15 anos, e fruto dessa 103 e não estar em más condições, até conseguimos continuar a viver em Vieira do Minho. No entanto, efetivamente não podemos intervir na 103 como nós queremos e como nós realmente desejaríamos, porque existem certas coisas que estão a cargo das estradas de Portugal. Eu gostava de referir que no Mas Conselho... tem havido diligências da parte da Junta de muitas. Eu até ponderava seriamente fazer um bloqueio, meia horinha, não era necessário mais, um domingo que esteja bom tempo nas Sardeirinhas, bloquear, sobretudo ao fim de semana, quando as pessoas domingo, quando estiver bom tempo, bloquear meia horinha aquela estrada, já era o caos, porque assim nós servíamos para as pessoas passarem, para irem para o Jerez e outras localidades, e eu acho que tanto nós em Taboaças como as freguesias que entretanto estão ali um bocadinho mais à frente, devíamos nos juntar seriamente e exigir, porque digo-lhe já que eles não têm planos de melhorias para a 103 até 2025, isto pelo é uma menos. realidade. Isto é uma realidade, exatamente. E nós andámos a batalhar com essa situação. Aliás, eles começaram já fruto das batalhas do executivo anterior a requalificar o piso nas Sardeirinhas. Entretanto, houve aquele acidente que nós todos sabemos. Na altura, o que nos responderam é que estavam previstas a conclusão dos trabalhos para julho de 2018, e desde então que andamos constantemente a tentar marcar reuniões. E é que nada é feito. De qualquer maneira, foi anunciado recentemente, ou referido recentemente, uma intervenção na rotunda, na chamada rotunda das Sardeirinhas. Mas não só, nós não queremos só uma intervenção na rotunda das Sardeirinhas. Mas é feita pelo município ou é feita pela Estradas de Portugal? Será pelo município. Agora, o que realmente, o município também tem feito diligências, nomeadamente em Lisboa, no sentido de pressionar esta requalificação, e de facto eu até tinha alguma dificuldade em acreditar que, se o município se oferece para pagar o que é a obrigação das Estradas de Portugal fazer, que é essa requalificação, porque a estrada é deles e o município já se ofereceu para pagar essa requalificação. E mesmo assim faz falta projeto disto, projeto daquilo, eles vão mandando, eles vão fazendo. A última reunião foi há cerca de um mês em Braga, mas isto depois de muitos telefonemas, muitos e-mails, muito tudo, sempre a insistir com as coisas. E realmente eu vi com os meus olhos, o município tem o projeto para uma requalificação desde do cruzamento de Pepim até ao cruzamento de Caniçada, com uma ciclovia e uma ciclovia e... está-me a falhar agora. Para peões. Sim, para peões. Passeios para peões. Exatamente. E pronto, e mesmo assim com uma requalificação da zona central, estacionamento, jardins. Alargamento não é possível, porque não, já está o mas existem zonas onde conseguimos realmente fazer alguma coisa. E neste momento é impossível caminhar na 103 pelas vermas. Primeiro porque eles também não as limpam, e também já chamamos a atenção para isso. Nós até de vez em quando limpamos, o que não é nossa obrigação de limpar também, não é? Mas é impossível, nem a pé, quanto mais com um carrinho de bebê ou com uma cadeira de rodas, não é? E nós temos lá várias pessoas nessa situação que precisam de ir numa cadeira de rodas, vão à costureira lá à frente, por exemplo, e têm que andar no meio da estrada. Quer dizer, isto é inadmissível, até porque, como eu estava a dizer há bocadinho, só existem dois sítios, duas zonas urbanas no concelho. Uma é a Vila
E a outra zona urbana é precisamente as Sardeirinhas. Ao abrigo disso, podemos pedir para que realmente seja transferida essa zona urbana, como foi feito na Vila, para o município. No entanto, está tudo congelado. Portanto, as pessoas também têm que entender, não é falta de luta da nossa parte, e quem me conhece sabe que é algo que realmente eu trago no coração, mas é tudo muito lento, muito difícil, porque estamos no interior e ninguém quer saber. Ninguém de Lisboa ou do Porto, não é? Sim, nós estamos... Nesse aspecto está a ser muito difícil. Temos uma promessa de requalificação realmente das Sardeirinhas, e penso que esta última proposta do município irá a bom porto em breve. Só que é como tudo, exige muito tempo. Isto é lutar contra uma burocracia, é uma coisa titânica mesmo. Eu não tinha essa noção. E além do plano de urbanização das Sardeirinhas, que existe também está incluído no plano diretor municipal. Em Sardeirinhas existem procura e espaço para construir habitações? Portanto, na freguesia existe. No lugar das Sardeirinhas mesmo, penso que já é mais reduzido, não é? Estamos ali muito, mas haverá uma outra situação em que será possível, com certeza, não é? Agora, a freguesia tem muito por onde alargar. Aliás, eu penso que o futuro irá ditar que, de certa forma, se junte ali a zona da Vila, Eiravedra e Taboaças, pela variante, não é? Seria... É uma variante que portanto, é que já se falou aqui há umas décadas, há 2 décadas pelo menos. É isso que pretende, além disso? Não. Eu estava a falar que futuramente eu sinto que Taboaças está a alargar, portanto, entre a rotunda das Sardeirinhas para a zona de Vieira do Minho, não é? Por ali abaixo. Portanto, eu penso que futuramente passa por haver cada vez mais construções nessa zona. Estamos a falar de Sardeirinhas, o que revela de facto a importância do lugar para a freguesia. Ali está, é o centro de tudo, como já disse, tudo que é estabelecimentos instaláveis que têm sido procurados está lá, mas há lugares como o Posto Mião, e é um lugar central, o lugar da igreja principal, que é o lugar do assento. E esses lugares, pergunto, são vistos pela Junta de Freguesia como hoje lugares menores e concentram-se mais no problema que é também do Conselho, que serve também Conselho, a 113 e da Banha que vem de baixo, a 304, concentram-se só nisso, ou nos outros lugares, como Postomião, como o lugar do assento, como também Pepim, também Pousadouro? Pelo contrário, a nível de agir, se calhar até agimos mais, porque podemos fazê-lo em lugares como Real, Postomião, Taboaças, Pousadouros, Pepim, porque aí podemos fazer qualquer coisa, do que realmente no lugar das Sardeirinhas. O lugar das Sardeirinhas, a mim pessoalmente, esgota-me e cansa-me muito por esta luta, mas é uma luta de papéis. Neste momento ainda não é luta de mais nada. Agora, efetivamente, nos outros lugares, temos revisto a questão de algumas pavimentações que estavam a precisar. Claro que temos a questão das bordas, da limpeza das bermas, com o nosso funcionário. Temos já o alargamento. A Junta tem um funcionário com apoio do Instituto de Emprego ou com outro apoio? Não, tem um funcionário nosso, com um protocolo com a Câmara Municipal, efetivamente, porque dependemos de tudo, no fundo, isso é comum às juntas de freguesia todas. Porque o orçamento da Junta de Freguesia chegará aos 30 mil euros? Sim, à volta disso, não é? Nós estamos dependentes para tudo realmente que seja um pouco maior da Câmara Municipal. Isso acho que é comum a todas as juntas de freguesia. Estamos a apostar seriamente, porque eu acho que é realmente fundamental na questão do saneamento. Já temos um alargamento que já foi realizado, temos mais 2 que serão mesmo muito em breve, em sítios que já são... Há Sardeirinhas? As Sardeirinhas já têm há muito tempo. Há Sardeirinhas, o que é que está previsto mais? Portanto, neste momento estamos a tratar de mais 2 saneamentos. Foi feito no Outeiro e, entretanto, estamos a tratar de mais 2 que são feitos ali na zona da Devesa Escura, em Real, e estamos a querer avançar também com um loteamento mais abaixo. Real é um lugar famoso que alguns atribuem, um blog que nós tivemos a curiosidade de referir, que é o Portugal Torrão Natal, que diz que
O lugar de Real, no lugar de Real há uma casa, que é uma das casas de turismo em espaço rural, que segundo a tradição foi habitada por Inês de Castro. Segundo a história, ou a lenda, refere o blog, a casa do contador serviu de abrigo a Dona Inês quando fugiu, enfim, pelas contrariedades que tinha com o pai do senhor Dom Pedro na altura. E esse facto terá dado o nome do lugar a Real. Conhecem esta história em Taboaças? Eu ouvi falar dessa história pela rádio. Foi aqui que eu soube dessa história. Por acaso, nessa altura, ainda tempo do Sr. Almeno, até fizemos Almeno Vieira Leite como Presidente da Junta. Sim, fizemos um cortejo, o etnográfico da Feira da Ladra, que fazia alusão precisamente a isso. Até temos um pequeno vídeo com isso, mas pronto, realmente não é algo que se ouve assim muito falar na freguesia. Eu tive conhecimento disso através da rádio, entretanto por acaso pesquisei e encontrei as mesmas informações. Não sei, reza a lenda. Exatamente, é também isso é curiosidade, se sabe, evidentemente, é curiosidade para aqueles que se alojam, que vêm passar algumas as férias a Taboaças. E particularmente a Real. Seria melhor perguntar ao proprietário da casa. Sim, seria melhor perguntar-lhe a eles diretamente. Mas até lhe digo mais, nunca pensei nisso assim. Mas de facto, talvez até devesse ser mais divulgado pela nossa freguesia, porque temos muitas casas de turismo rural e realmente até poderíamos, digamos, apostar mais na divulgação desse facto e nessa curiosidade, porque muitas vezes o que traz os turistas também será... É conhecer exatamente, a história, cada vez mais. A história de cada lugar, e cada vez mais isso. Por falar nisso, turismo em Taboaças, na freguesia, há um conjunto de... uma delas é essa casa do contador, mas há um conjunto de casas de turismo em espaço rural e alojamento local. Tem tido procura ou esta situação também afastou pessoas? É assim, isto são conversas de café, porque realmente não sou proprietária de uma casa de turismo rural, portanto não tenho, nem nós a nível da Junta de Freguesia temos essa noção. No entanto, a ideia que eu tenho é que de facto as casas são muito procuradas e mesmo com a pandemia, pelo contrário, as pessoas fugiram dos grandes centros, dos grandes hotéis e vieram refugiar-se no turismo rural. Portanto, eu penso que efetivamente, pelo menos as pessoas com quem eu vou falando sobre isso, parece-me que a procura tem sido elevada. O ano passado foi registado e mesmo oficialmente uma grande procura do Conselho. Este ano, por aquilo que possa conhecer, há mais procura ou não? A ideia que eu tenho é que também há muita procura do Conselho, tanto é que eu tenho conhecimento de vários investimentos a nível turísticos que vão ser feitos na freguesia de Taboaças, portanto isto... Mas investimentos no sentido que é construir alojamento hoteleiro? Sim. Tenho conhecimento de algumas construções que vão ser feitas nesse sentido, ou até a recuperação de casas que estiveram à venda para transformá-las em turismo rural também. Procura já suponho que foi o ano passado que falamos da procura de pessoas de outros países que se fixam aqui. Taboaças tem alguma procura e relativamente a pessoas que se querem aproximar de Braga, por exemplo? Eu penso que a tendência natural será cada vez mais as pessoas fugirem dos grandes centros para viverem em vilas mais pequenas. Pronto, a freguesia de Taboaças não é uma vila, no entanto está extremamente bem localizada relativamente a quem quer trabalhar, principalmente na Póvoa, em Braga. Tem tudo o que precisa, assim, todos os comércios primeiras, exatamente. Comércio e serviços exatamente, sim. Até tem um posto de ATM, de um multibanco. Sim, já teve 2 até. Neste momento tem um. Tem tudo o que faz, tem quase tudo. Tem quase tudo o que nos faz falta, digamos, no dia a dia. Portanto, é muito bom viver lá. E eu penso que a tendência natural das pessoas é realmente fixarem-se principalmente para quem é natural de Taboaças, e isso é mesmo notório na freguesia, no lugar de Pepim, então, em que as pessoas têm mesmo, mais do que nos outros lugares até, têm a ideia que há mesmo muitos jovens que constroem lá
casas que saem da casa dos pais e fixam-se lá mesmo. E eu acho que isso é uma tendência natural e absolutamente necessária. Até há uns anos atrás as pessoas só viam a cidade. O que era bom era viver num apartamento na cidade. Hoje em dia eu tenho ideia que não. As pessoas realmente, lá está, eu vejo por mim, trabalho em Braga, o meu marido trabalha em Braga há muitos anos e escolhemos viver em Taboaças. O que justifica então essa preocupação de há muitos anos já de requalificar ou melhorar a 103. E o que eu sinto é que Taboaças tem crescido, os jovens têm-se fixado na freguesia de Taboaças, portanto são pessoas que realmente, eu costumo medir isso muito pela catequese. Mas para trabalhar em Vieira ou para trabalhar fora de Vieira? Alguns para trabalhar em Vieira, outros para trabalhar fora, outros para trabalhar até em casa, não é? Mas a tendência é realmente fixar-se e eu acho que a freguesia tem crescido nesse sentido. Agora, falta-nos acompanhar com as devidas infraestruturas. Portanto, continuamos a precisar... O abastecimento de água está assegurado em toda a freguesia? Sim. O saneamento tem que ser alargado e é uma das nossas apostas, é uma necessidade básica mesmo e faz-nos falta realmente requalificar. Eu quando falo na requalificação das sardinhas tem a ver um bocadinho com isso, com poder ter quase uma mini vila ali para as pessoas poderem dar uma voltinha a pé à noite. Quer dizer, se requalificarmos desde o cruzamento de Papinho até ao cruzamento de Caniçada, as pessoas podem ir dar, como dão neste momento, mas sem grandes condições de segurança, uma voltinha a pé como fazem aqui na vila. Temos o mesmo direito, no fundo, de poder fazer isso e depois falta-nos melhorar a aposta na questão dos recintos desportivos. Vai haver agora uma próxima melhoria no Parque de Papinho. Precisamos de crescer com os nossos jovens, porque para mim o segredo para não haver desertificação tem que ser realmente os jovens gostarem do sítio onde eles vivem. E isso passa muito, já que nos fecharam as nossas escolas primárias e os nossos jardins de infância, o eles terem laços e amizades com os amigos da aldeia passa por terem infraestruturas e sítios onde eles possam se juntar e criar amizades ali que depois um dia façam com que eles se sintam bem aqui e queiram continuar aqui e não ir para Braga, para a cidade. A freguesia tem, já aqui referimos isso, tem uma pequenas parcelas de baldios. Esses espaços, a Junta dá-lhes atenção e tem alguma ideia, algum projeto para a gestão desse espaço que é da freguesia? Desses espaços, que é melhor dizer. Esses espaços, de um modo geral, penso que estão a ser utilizados. Não estou muito por dentro do assunto dos baldios, mas penso que estão a ser utilizados. E essa Junta de Freguesia é que o gera ou tem? Sim, comissão? A Junta de Freguesia é que o gera, porque não existe comissão de baldios. Estavam a criar, penso eu, a tentar criar essa situação. No entanto, eu penso que os baldios estão todos com projetos, com pessoas que têm animais e estão a ser rentabilizados nesse sentido. Para favorecer alguns projetos. Exatamente, eu penso que isso está assim. Criação. Mas para viver em Sardeirinhas é preciso, como já dissemos, é preciso, de facto, ter atratividade, e a atratividade não se consegue só com a 103. Sim. Daí a intervenção no Parque de Desportos de Papinho. Tem como função, em tempos existiu lá, realizava-se lá um torneio de futebol de salão. Sim. Ou de futebol. Eu não me recordo desse tempo, mas efetivamente sei que houve uma associação desportiva. Eu penso que temos jovens e miúdos e graúdos, até não só jovens, mas pessoas que realmente gostam muito de praticar desporto em Taboaças. Nesse sentido, começamos com um campinho pequenino no espaço junto à Junta de Freguesia, que está sempre aberto, as pessoas podem ir, tem umas máquinas também de fitness. No entanto, realmente precisamos de recuperar e revalorizar o parque de Papinho, porque neste momento, quer dizer, é impensável as pessoas jogarem num campinho de cimento. Agora, é importante haver essa prática desportiva e proporcionar isso aos habitantes da freguesia, no fundo, não é? Porque, de facto, temos uma população bastante jovem e ainda muito ativa e que precisa dessas infraestruturas e que tem direito a elas, não é? Como qualquer outro habitante da freguesia. É sempre inevitável, quando falamos de Taboaças, falar da Associação Desafios.
que enfim, tem, como outras instituições e associações, tem o seu trabalho limitado, isto é, as suas atividades limitadas, Sim. Desde há um ano. Sim. Neste momento estamos muito limitados, quer pelo número de crianças que podemos acolher, quer pelas próprias atividades em si. Éramos uma associação muito dinâmica a nível de atividades. No entanto, temos-nos contido um pouco nessa situação, não só a associação, mas mesmo a própria junta de freguesia, tudo o que tem a ver com realmente o reunir pessoas, tivemos que, à semelhança de todos, cortar. Quer dizer, no Natal tínhamos sempre o circo que vinha à freguesia, aberto a toda a comunidade, com o Pai Natal que aparecia para as crianças e dava um miminho. Quer dizer, isso tivemos que cortar radicalmente. O passeio da junta de freguesia anual também tem sido cortado. Tínhamos uma festa em honra dos guardiões da freguesia para as pessoas com mais de 75 anos. Tivemos que arranjar aqui outros moldes porque não podíamos juntar, não é, as pessoas, fazer uma festa, então passámos a entregar uma garrafa de vinho do Porto e um bolo rei diretamente aos idosos. Visitamos na altura do Natal os idosos todos para entregar esse miminho, não é nada demais, é um miminho. E pronto, e a nível da associação, de facto, estamos muito limitados a nível de atividades devido a esta situação toda, não é? Porque as pessoas agem com prudência, estamos abertos, temos atividades, mas com prudência e com um número reduzido de crianças e com regras, sim. Outra situação é o apoio aos mais idosos, que é feito através... Há um centro de convívio e lazer, que nesta altura também terá limitações no muito funcionamento. Condicionado, sim. Eles têm feito ainda certas atividades. No entanto, todas as atividades dinamizadas pelo CCL são muito condicionadas pelas condições, quer pelas restrições, quer pela própria prudência das pessoas, não é? E depois, em Taboaças temos, se calhar, uma particularidade a nível dos idosos, é que eles não estão assim tão isolados quanto isso, no sentido em que se calhar alguns idosos noutras aldeias passam muitos dias sem ver ninguém, sem poder ir fazer uma comprinha nem nada, não é? Enquanto que aqui em Taboaças, como temos uma freguesia quer com muita população, portanto eu penso que ainda há muito o apoio da família, quer a nível de serviços, as pessoas que ainda se movimentam, ainda podem ir ao mini-mercado, comprar alguma coisa ao talho, acabam por conviver ainda com as pessoas. Se calhar, de certa forma, fomos beneficiados nesse sentido. Mas não há dúvidas que os idosos, para mim, os idosos e as crianças foram os mais penalizados nesta situação da pandemia e do isolamento social. De movimentação e do isolamento. Mas estamos a aproximadamente 10 minutos do final desta conversa e, como eu disse no princípio, uma das razões é também, uma vez que este é o último ano do mandato, já estará a candidatura formalizada, mas para as eleições de setembro, mas se perguntar do projeto que apresentaram em 2017, eu quiser saber, ou as pessoas quiserem saber o que é que está cumprido. Eu vou já voltar a isso. Eu só queria voltar aqui atrás em relação à Associação Desafios. Eu queria só dizer que temos um projeto aprovado pela Segurança Social e aprovado pela Câmara Municipal, que conta com o apoio da Câmara Municipal para a construção ou remodelação, neste caso, das antigas instalações do Jardim de Infância para uma creche. Portanto, dos 0 aos 3 anos, que é realmente uma dificuldade neste momento no nosso concelho. Portanto, a curto prazo isso será uma situação que tentaremos colmatar. Temos portanto, a questão das obras está aprovada pela Segurança Social, com participação da Câmara também está aprovada, e penso que será uma coisa muito boa, quer a nível de criação de postos de trabalho, quer a nível de resposta social aqui a nível do concelho, e à zona do concelho de lá de cima, não é? Nomeadamente às Sardeirinhas, à Ventosa, à Caniçada, Loredo, exatamente, muitas pessoas aí acabam por ir para Val do Zende, para outro concelho, porque não tem resposta aqui, exatamente. Portanto, não entrando em conflito em nada com o que se passa aqui na vila, penso que vamos acabar por dar uma resposta àquela zona do concelho. É algo que numa recandidatura que já estará concretizada, vão recandidatar-se? Sim, mas pronto, esta parte não tem tanto a ver com a junta de freguesia. Mas é algo que
a recandidatarem-se fará parte também daquilo com que a Junta se preocupará naquilo que puder ser. Claro, sim, claro. A Junta sempre se preocupou muito com a parte da resposta social dentro do que podemos fazer, não é? Não podemos fazer tudo. Mas agora, relativamente ao balanço, como eu perguntava, se olhar para o que foram o programa eleitoral ou as promessas eleitorais de 2017, neste ano final de mandato, que contas faz? É um balanço positivo? Conseguiram concretizar os principais projetos? Não conseguiram? Sim, os principais projetos foram concretizados e há alguns que não tínhamos em mente, nomeadamente, portanto, temos a questão do cemitério, da requalificação do cemitério, que foi uma das obras que mais nos... que tínhamos a coração, queríamos mesmo fazer isso. Portanto, o cemitério foi requalificado. Temos vários caminhos que ainda estavam por fazer e mesmo assim ainda nos faltam 2 que queríamos mesmo ver se damos andamento àquilo, mas os caminhos foram realmente, haviam caminhos que necessitavam de grandes intervenções, foram feitas. Já começámos o alargamento da rede de saneamento, que realmente também é algo fundamental mesmo, e asseguramos a abertura. Mas vai ser, enfim, apenas, enquanto não houver outros meios, apenas com financiamento municipal. Sim. E depois temos assegurado também a abertura da Junta de Freguesia todos os dias a meio tempo. Além disso, temos o nosso funcionário para a gestão da limpeza das bermas. Portanto, isso também acaba por ser muito importante. Temos o apoio à população dentro do que nós podíamos. O grande projeto que não depende só de nós, que ainda nos está a falhar, embora não por completo, é de facto a questão da requalificação das sardinhas. A nossa parte está feita. O pressionar as autoridades, isso está feito mais que feito. Agora, é um processo muito moroso e muito difícil, e eu gostava mesmo que as pessoas percebessem que, por exemplo, em Vieira do Minho, neste momento, se quisermos fazer uma marcação para o centro de saúde, para o registro, para uma série de coisas, tudo demora imenso tempo, e só estamos a lidar com Vieira do Minho, certo? Agora, imagino o que é conseguir reuniões e marcações e falar com as estradas de Portugal, que não tratam só da zona de Vieira do Minho, e digamos que nós somos a menor das preocupações deles, em boa verdade, não é? Portanto, isso está a ser muito difícil. Eu penso que estamos no bom caminho, mas tudo se faz caminhando. Mas não vai haver ações pré-eleitorais no sentido de mais pressão sobre as estradas de Portugal? É difícil fazer mais pressão do que o que temos feito, porque tem sido grande a pressão. Até um abaixo-assinado fizemos circular, que foi assinado, e foi que nos permitiu desencravar um bocadinho a situação e marcar a tal reunião. E eu, pessoalmente, tenho a minha opinião e não digo isso muito a brincar quando falo em que seria necessário, se calhar, para chamar a atenção deles, porque uma das coisas que me causa aqui algum transtorno é eu ir lá e falar na questão dos mortos que houveram na 103, na nossa freguesia, e dizerem que eles não têm conhecimento de nenhum. E então nós argumentamos com a comunicação social, mostramos isso não vale de nada. Não vale de nada. Eles dizem que não é um ponto cinzento, que também não temos que estar à espera que morram as pessoas para criar uma intervenção. No entanto, mesmo as questões graves que existiram ali, eles não têm esse registro, dizem que não existe esse registro. Não consigo entender nem sei como contornar a situação. De qualquer maneira, já foi possível ir mais além, por exemplo, ao Ministério de Tutela? Não, nós neste momento estamos à espera do último parecer deles em relação a este último projeto, para ver se podemos avançar com qualquer coisa. E penso que ainda antes das eleições alguma coisa será feito. Não será tanto como eu quero. É só isso que me deixa, no fundo, muito triste com esta situação, mas não depende de nós, não somos nós que estamos a falhar, porque acredito que isto é mesmo uma luta que eu levo no coração e gostava mesmo de ter ali um espaço agradável a nível da freguesia. Tenho pena que isso ainda não esteja concretizado. E nos 2 minutos finais que temos, uma vez que a candidatura está já reconhecida, uma vez que já foi anunciado e público, e a notícia também, a entrega das candidaturas no Tribunal de Vieira do Minho,
o que é que projetam para a eventual vitória eleitoral e o próximo mandato? Portanto, isso aí não posso muito falar sobre isso sozinha, tenho que falar, tem que ser divulgado com os meus colegas, apresentado devidamente à população. Isso será feito ainda em campanha? Durante este mês, sim. Ainda não está, digamos, ainda não está o projeto pronto? Não está tudo concluído, não, claro que não. Agora também, com a experiência, no fundo eu também aprendi alguma coisa nestes anos todos. Com a experiência as coisas não são exatamente como nós pensamos, não é? E nós temos que andar e prometer realmente coisas que se consigam concretizar e caminhar num determinado caminho, num determinado sentido, devagarinho, mas a construir o nosso caminho, certo? Não podemos realmente... No entanto, é a altura da provocação habitual, no entanto, concorrendo tendo trabalhado com a maioria e concorrendo com a maioria, na perspectiva de que possa haver vitória, sentem-se mais, digamos... mais protegidos no sentido, ou mais apoiados no sentido de concretizar aquilo que pretendem. Como aconteceu ao longo do mandato, foram de certa maneira privilegiados por pertencerem a terem a mesma cor da maioria. Não sei, eu penso que nós devemos trabalhar de cabeça erguida. Eu não vejo a junta de freguesia, eu penso que isso é mesmo uma realidade como política. Muito sinceramente, eu cheguei a dizer isto a alguém, eu vejo mais a junta de freguesia como associativismo, porque assim, todos nós temos o nosso trabalho. Todos nós trabalhamos sem ser na junta de freguesia, não somos políticos a tempo inteiro, portanto nós fazemos o nosso melhor e damos o nosso melhor para realmente desenvolver a nossa freguesia como um todo, a freguesia toda. É lógico que eu muitas vezes acabo por falar muito nas Sardinhas, mas nas Sardinhas eu falo e não consigo atuar muito porque não depende de mim, mas o resto da freguesia tem sido dentro do que nós podemos fazer, nós intervimos no resto da freguesia. Agora, temos que andar de cabeça levantada e eu farei sempre o meu melhor, eu e os meus colegas, pela freguesia. Não podemos fazer mais do que o que nós fizemos. E o resto depois falarão os eleitores sobre isso. Concluímos o nosso tempo. Hoje falamos da freguesia de Taboaças, numa conversa que foi também de balanço do mandato que termina este ano. Tivemos a secretária da Junta de Freguesia, Carina Pereira, a quem mais uma vez agradecemos a presença e a disponibilidade. Onde quer que nos tenha escutado, continue com um bom fim de semana. De hoje a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Daqui. Falar daqui. A região em foco. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco.